queridos amigos da Casa de Emmanuel. Muito bom nós estarmos juntos novamente. Gratidão a Sônia pelo convite tão carinhoso e pelo tema tão interessante que foi proposto e nos estimulou ao estudo. Lázaro, levanta-te e anda. Então, nós utilizamos para as nossas reflexões de hoje o Novo Testamento, do Haroldo Dutra Dias, a obra Vinha de Luz, o Consolador, ambos de Emmanuel, pelo Chico, o Livro dos Espíritos, a obra Gênese de Kardec, Estudando o Evangelho de Martins Peralva, o Ser Consciente, de Joana de Ângeles, pelo Divaldo, e além de outras fontes subsidiárias que nós podemos ir citando ao longo da nossa exposição. Muito bem, meus amigos, o Evangelho de João, no capítulo 11, conta sobre a ressurreição de Lázaro, que estava enfermo. Era irmão de Maria e Marta, de Betânia, e as irmãs procuraram Jesus para dizer: Senhor, aquele que amas, estás enfermo. Jesus era muito próximo e ele amava esses três irmãos. E Jesus, então, não vai imediatamente a esse chamado. Ele estava em Jerusalém pregando a mensagem do reino e realizando curas, em um simbolismo, meus amigos, porque as duas andam juntas, a mensagem, o ensinamento do Cristo e a cura da alma. Até que ele fala para os seus discípulos: vamos para a Judeia. Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas vou despertá-lo. Por que ele não vai imediatamente? Ele fica mais 2 dias ali, afinal é longe, vai demorar para chegar, mais ou menos uns 40 quilômetros de Jerusalém até Betânia. Por que será que ele não vai de imediato? Porque simbolicamente, meus amigos, a lei divina sabe o que nos convém. E Jesus representa essa lei. Os seus ensinamentos são leis divinas. E o nosso tempo, muitas vezes, não é o tempo de Deus, que sabe das nossas necessidades de aprendizado. Portanto, há um momento certo para tudo na vida. Aliás, as coisas não se resolvem pelas nossas ansiedades apenas, do jeito que nós queremos. Tudo tem seu tempo. Lázaro dormia, ainda não era o tempo de despertar. Nós todos temos, muitas vezes, essa dificuldade imediatista, de querer tudo para agora, tudo rápido. Mas, afinal, que sono era aquele? Será que Lázaro estava morto? Era uma letargia, um coma? Então, hoje, a doutrina espírita nos traz informações e nós sabemos que não há milagres no sentido próprio da palavra. O que ocorria, e ainda às vezes ocorre, é uma ignorância das questões. E Jesus, o Espírito puro que é, tem todo o conhecimento para lidar com qualquer ocorrência. Possivelmente, Lázaro estava em um estado de letargia, e muitas pessoas foram enterradas vivas nesse estado. Na letargia, parece que a pessoa está morta. Nós sabemos pela doutrina espírita que há uma queda geral de fluido vital. Nós estudamos fluido vital no 4º capítulo do Livro dos Espíritos, que nos conta que o fluido vital é um importante subproduto do fluido cósmico e que é responsável pela vitalidade do corpo. Ele que dá a vida ao corpo, e nessa condição de letargia, há uma queda geral desse fluido, e a pessoa fica inerte, parece morta. Às vezes a gente fala assim: nossa, aconteceu alguma coisa e eu fui salva pelo gongo. O que significa isso? É porque antigamente, na Idade Média, havia o costume de se colocar um sino dentro do caixão. Se a pessoa que foi enterrada como morta acordasse, poderia tocar o sino, o gongo, e ela estava salva pelo gongo. Hoje isso não tem mais perigo de acontecer, viu, meus amigos? Não se preocupem, porque a medicina moderna consegue
atestar realmente que a pessoa foi a óbito. Ninguém precisa ter medo. Não precisa levar o celular para o caixão, acordar e dar aquela ligadinha, porque não tem perigo. Muito bem. Então, bastou um influxo fluídico de Jesus, com todo o seu magnetismo, de um espírito puro, para que Lázaro retornasse e saísse daquele estado. O laço perispirítico ainda não havia se rompido, determinado à morte. Mas, para os homens da época, isso seria uma ressurreição. O que sabemos ser impossível, reintegrar moléculas, células mortas de um corpo físico, não é possível. E Kardec, justamente, no capítulo 15 da obra A Gênese, trata do assunto, lá no item 38, sobre os milagres de Jesus. E nós aprendemos também com os espíritos superiores da codificação sobre os estados de emancipação da alma. No Livro dos Espíritos, no capítulo 8, nós estudamos os sonhos, sonambulismo, dupla vista, êxtase, catalepsia e letargia. Mas essa passagem de Lázaro nos remete a uma simbologia trazida como ensinamento pelo mestre. Afinal, de que ressurreição nós estamos falando? Jesus ressuscitou a filha de Jairo, a filha da viúva de Naim. Ele tinha como objetivo ressuscitar almas. Jesus nos reergue, nos estimula ao recomeço. Nós que estamos muitas vezes vivendo aspectos materialistas da carne, preocupados com coisinhas, nos equívocos, na ilusão da matéria, nos apegos de coisas, de pessoas, de situações, ou nos automatismos da vida, vivendo o sono da carne, como diz André Luiz através do Chico, em um estado muitas vezes de inanição, inativos, vivenciando muitas vezes, meus amigos, uma morte interna de recursos, de valores, de possibilidades, em um estado muitas vezes de desânimo ou de ressentimento. E nesse sentido, Emmanuel, o benfeitor espiritual, vai nos dizer no livro Vinha de Luz, na lição intitulada Como Lázaro, que o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra, porque sempre é possível reavivar, recomeçar e prosseguir. Em qualquer momento da vida atual, desta reencarnação, ou em qualquer período da jornada do espírito imortal, pela misericórdia de Deus, há sempre a possibilidade de recomeçar. Por exemplo, através da reencarnação, cada vez que nós reencarnamos e nós temos inúmeras vidas para trás e teremos ainda muitas vidas a serem vividas. Nós estamos em novas oportunidades. E no mundo espiritual, onde nós temos uma amplitude maior de visão existencial, nós programamos a porta estreita, na esperança de avançar. Mas quando nós chegamos aqui, queremos a porta larga, a porta das facilidades, nos envolvemos com a matéria e enterramos as possibilidades que foram programadas, nos tornando muitas vezes, meus amigos, mortos-vivos, como nos conta o espírito de irmão X numa historinha, pelo Chico, no capítulo 15 do livro Estante da Vida, sobre o caso do espírito Alberto Nogueira, que narra as provações pedidas por ele, Alberto, no plano espiritual. Ele queria reparar a sua posição de espírito devedor e pede para os espíritos superiores algumas coisas no seu planejamento reencarnatório. Em resumo, ele diz, olha, meus amigos, eu rogo a permissão para voltar para a Terra, a fim de resgatar as minhas faltas. Então, amigos espirituais, concedam-me
uma lepra, o abandono dos entes queridos, talvez uma penúria, uma cegueira, calvários morais ou tormentos físicos de qualquer natureza. Então, ele só pede problema para a próxima reencarnação. E aí vem a resposta, o despacho da autoridade superior, que diz assim: olha, o Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado vai resgatar, sim, os débitos em uma vida normal, com as tarefas naturais de um lar humano, de uma família, porque na família vai encontrar os contratempos justos e educativos de que qualquer criatura tem necessidade. É ali que nós vamos encontrar aprimoramento e reequilíbrio. Ou seja, na família a coisa é complexa, não é, meus amigos? Os desafios são grandes, já estaria de bom tamanho, mas como Alberto, o espírito, estava muito animado, o espírito superior diz a ele: olha, Deus vai conceder a você, além disso tudo, mediunidade. Você vai ser médium, olha só que beleza, com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor dos necessitados na Terra. Você vai consolar, vai instruir e vai ser uma condição de instrumento de bons espíritos que operam a transformação do mundo em nome de Deus. Então, essa foi a resposta. Vai ser médium, além de todas as questões, e Alberto, então, reencarnou. E certo dia, os mentores espirituais sentiram a necessidade de procurar Alberto para resolver um problema entre uma mãe e sua filha. Então, eles vão até o centro onde Alberto deveria estar trabalhando e não encontraram ele lá. Então, se dirigiram até a sua casa e Alberto Nogueira simplesmente ignora o assunto, como se nada tivesse a ver com aquela dificuldade. Então, aquele espírito valoroso no plano espiritual, que pediu um monte de coisas, lepra, cegueira, lágrimas, abandono, a fim de desagravar a própria consciência, quando, no plano físico, se acomodou nas concessões do Senhor, diz o capítulo. Ele esqueceu todas as necessidades da obra de reajuste interno, então preferiu a ociosidade, e aí diz o capítulo que ele ficou enquadrado no pijama, com medo de trabalhar. Então vejam só, em uma simbologia a Lázaro, Alberto entrou no sono profundo da carne, da matéria, e deixou predominar o desânimo, a acomodação, a facilidade e a morte interna. Não deixemos que isso aconteça conosco, meus amigos. Vamos fazer a movimentação em direção a Jesus, aos seus ensinamentos, despertando cada vez mais as nossas consciências. Uma passagem com Lázaro, Jesus pronunciou 3 frases que indicam simbolicamente um lento despertar de consciência espiritual, segundo Martins Peralva na obra Estudando o Evangelho. Então ele diz: tirai a pedra, depois Lázaro vem para fora ou levanta-te e anda, depende da tradução, e por fim desligai-o. E depois dessas 3 frases, Jesus diz: deixa ele ir, mostrando que o nosso despertamento consciencial é gradativo. Não acontece de imediato, há fases, há uma progressão do túmulo da ignorância em direção ao santuário do crescimento e do amor. E pensando nisso, nesse despertar de consciência, nós nos lembramos sobre os níveis de consciência da obra O Ser Consciente, com Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que nos traz uma avaliação, uma análise muito interessante.
De acordo com a visão da psicologia transpessoal, os seres humanos transitam na Terra em variados níveis de consciência. Então, Joana, no Ser Consciente, faz uma análise a respeito dos estudos de um bioquímico sobre estados alterados de consciência, mas ela amplia a questão, resumindo os níveis de consciência em 5. Então, ela começa, o nível 1, consciência de sono sem sonhos. E ela diz que nesse estágio, a pessoa vive fenômenos fisiológicos, comer, dormir, reproduzir-se, atender aos prazeres sensoriais, muito vinculado ao ego. Joana diz que nessa fase egóica, apenas os fenômenos orgânicos e automáticos se exteriorizam, sem o conhecimento da consciência. São aqueles indivíduos fisiológicos ou biológicos, há a predominância da matéria, de instintos primários, de sensações, de prazeres. São pessoas impulsivas e não reflexivas, aquelas que funcionam da boca para baixo. São pessoas que passam a vida sem se conhecer, sem um maior significado existencial, presos à matéria. Então a vida se limita a sensações, prazeres, repouso, descanso. Será que nós conhecemos pessoas assim? Ainda primitivas? Na verdade, são os nossos estados iniciais das encarnações. Mas isso vai se expandindo. A consciência. Através das experiências, nós vamos arquivando ao longo das reencarnações, e nós vamos começando a perceber a realidade do outro, que nossos atos têm consequências sobre os outros, começamos a sentir dor, a consequência, ou seja, entramos numa sequência de experiências que fazem ou trazem um despertar gradual. O nível 2, diz Joana de Ângeles, é a consciência de sono com sonhos, é aquela fase dormente, é a maior fase da humanidade, onde predominam as paixões. Então, Joana vai dizer para nós que nesse nível de consciência ocorre uma maior elaboração com relação aos sonhos, onírica. Isso vai se intensificando, demonstrando um maior diálogo entre o consciente e o inconsciente, a liberação de clichês, que são as catarses, relacionados aos desejos, libido, medos e assim por diante, forças que não foram bem elaboradas e vão se manifestando nos sonhos. Então, a Joana vai dizer que aqui os sonhos são muito reveladores. Ainda predominam os desejos, pulsões, mas nós já temos um suave despertar de consciência. Nós temos vários tipos de sonhos, meus amigos, mas nesse nível de consciência, a pessoa pode acordar com um estado emocional que mexe com a sua estrutura, pode ser algo que amedronta, então que provoque medo. E Joana diz que a realidade aqui se apresenta ainda de forma muito difusa, os contornos não são exatos, há uma confusão de sensações e sentimentos. É a consciência semi-desperta, é o nosso processo atual de muita confusão psíquica. Estamos aqui. O terceiro nível de consciência, a consciência de sono acordado, aqui nós já temos o autoencontro. Joana avalia nesse estágio que a determinação pessoal aliada à vontade conduz o ser aos ideais de enobrecimento, a descoberta da finalidade da sua existência, as aspirações daquilo que é essencial. Então vejam só, uma parte de nós já está aqui. Aqui acontecem transformações profundas, com grandes obras, com um processo de autoconhecimento mais profundo. Já é um ser mais evangélico, mais altruísta, envolvido com o coletivo, com a ética, com a moral. Apenas 20% da humanidade está aqui, com sentimentos superiores, com qualidades morais mais acentuadas, aqueles que lutam
contra as suas más inclinações, não predomina mais o ser fisiológico, mas o ser psicológico, da boca para cima. Então já há um movimento maior em direção a Jesus. E o quarto nível de consciência de despertamento é a transcendência do eu. Apenas 5% da humanidade está aqui, onde já não há mais uma identificação com a persona, e a pessoa deixa-se conduzir pelo self, aquela personalidade maior, profunda, pessoas que entregaram as suas vidas por ideais mais sublimes e beneficiaram toda a humanidade, como, por exemplo, Gandhi, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e Mandulce. E depois nós temos o último nível de consciência, que Joana chama de consciência cósmica, o nível 5. Aqui, o ser atinge a perfeita identificação com a consciência cósmica, com Deus, com os ideais superiores da vida. Quem é que está aqui? Os espíritos puros. E um deles esteve conosco aqui na Terra, é o nosso governador espiritual, Jesus, que dizia: eu e o Pai somos um. A sua consciência está vinculada à consciência divina, porque já cumpriu todas as etapas evolutivas e é um espírito puro. Então, meus amigos, despertar a consciência, essa potência da alma, significa dar novos significados para a vida, que antes não foram percebidos. Isso vai acontecer ao longo dos tempos, através das reencarnações, mas depende dos nossos esforços, de trabalhar a potência da vontade para realizar. Portanto, fazendo um paralelo com Lázaro, nós não vamos nos levantar do sepulcro da imperfeição e nos desenfaixarmos com facilidade sem o auxílio da nossa vontade como potência. É ela que impulsiona a nossa evolução, que é ilimitada, e nos faz realizar os esforços. Muito bem, nós falamos do despertar de consciência, fazendo um paralelo com o que Jesus disse para Lázaro. Então vamos imaginar, Jesus está lá, diante da caverna, onde está Lázaro. Então ele está diante da morte interna simbólica de Lázaro. Jesus está diante de tudo que simboliza a dor humana e que, se não for enfrentada positivamente, vai provocar essa morte interna. O que pode provocar uma morte interna em nós? Autossabotagem, autodepreciação, quando nós dizemos eu não consigo, eu não sou capaz. Ou a nossa anulação pessoal pelo medo, pela tristeza, pela perda. Jesus está diante da paralisação de Lázaro, que pode simbolizar a morte da riqueza interior, a morte da criatividade, das potências da alma. É muito simbólico, porque traduz o que a lei divina faz diante dos nossos estados de depressão, de inatividade, de dificuldades, de sofrimentos variados. Ou seja, quando nós estamos na caverna escura como Lázaro, envolvidos com as nossas sombras. Quando isso acontece, meus amigos, é da lei de Deus que sejamos socorridos. E o primeiro socorro que vem é o de fora, para que depois nós possamos dar a contrapartida que nos cabe para trabalharmos o interno. E, portanto, Jesus vai dizer, tirai a pedra. Jesus está ali. Foi acionado e o socorro chegou. Amigos ajudando a retirar a barreira entre a luz e a escuridão, entre as questões mundanas e as do espírito. Nós temos o auxílio dos benfeitores encarnados e desencarnados.
Há sempre alguém intercedendo por nós. Há uma rede de apoio a nosso favor, como no caso de Lázaro, suas irmãs Maria e Marta, que chamaram Jesus, ou a ajuda que vem da nossa família, do amigo, do vizinho, dos profissionais, das terapias da terra, das casas de oração, da casa espírita, que nos dá todo o suporte, como passes, orações, estudos, palestras, atendimento fraterno e toda a dinâmica de acolhimento que envolve a casa espírita. Isso representa o retirai a pedra, a ajuda externa. E devemos sempre lembrar da oração, que também abre um canal com a espiritualidade e ajuda a retirar a pedra, facilitando a aproximação dos benfeitores espirituais. Então, nós recebemos ajuda. E na segunda frase, Jesus diz, Lázaro, vem para fora, levanta-te e anda. Aliás, como será que Lázaro saiu? Já pensaram nisso? Ele estava ali há 4 dias, sem dormir, aliás, sem comer, sem beber, desnutrido, prostrado, atado em faixas. Como é que ele ia sair? Uma situação difícil. O que nós esperamos ou esperaríamos nessa situação, não é, meus amigos? Um colinho de Jesus, que ele vá lá dentro e traga Lázaro. Mas ele não faz isso. Jesus não foi lá dentro buscá-lo. Ele quer que Lázaro venha pelas próprias pernas. Quando a voz divina nos ordena, e entenda a voz de Deus, ou melhor, a voz de Jesus, os seus ensinamentos como leis divinas, nós devemos fazer a parte que nos compete. Era um momento de resgate da vitalidade de Lázaro, e nós somos o Lázaro. E esse resgate só é possível quando nós estamos reconectados com o fluxo divino do amor. Em que momento da nossa caminhada evolutiva nós nos desconectamos desse fluxo do amor, meus amigos? Isso acontece em muitos momentos. Devemos refletir e retomar, aceitando a ajuda do Cristo, que nos deixou um roteiro, um caminho a ser seguido. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós aceitamos a ajuda e retiramos as barreiras, os obstáculos que nos impedem de ver, de enxergar o que realmente tem valor, nós abrimos mais um canal e entramos em contato direto com os ensinamentos do Mestre de uma forma mais categórica. Ajuda para fazer a revitalização da nossa alma com os ensinamentos e orientações que a doutrina espírita também nos trouxe. E assim, meus amigos, nós vamos desenvolvendo músculos espirituais para prosseguirmos com autonomia. E a vontade, esse atributo da alma, precisa ser trabalhada. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, pela psicografia do Chico, no capítulo sobre vontade, ele vai comparar a mente humana a um grande escritório, subdividido em departamentos ou aquilo que ele chama de seções de serviço. Então, ele coloca lá departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória, e assim por diante. E acima de todos esses departamentos, no comando de tudo, o gabinete da vontade, que Emmanuel diz ser a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da ação mental. E diz que na vontade nós temos o botão poderoso que decide movimento ou inércia. Inércia, velocidade constante que não muda. É muito fácil permanecermos nesse estado de não mudança, de acomodação,
de condicionamento inadequado. Então, Emmanuel está nos orientando que a vontade é a força que realiza algo e tem a ver com razão e autodomínio, disciplina, no sentido de fazer ou não fazer alguma coisa. Então, meus amigos, vem um estímulo de preguiça, de ociosidade, de desânimo, de tristeza, é você que vai acatar ou não aquilo pela vontade. Ah, mas eu não tenho vontade. Todos temos vontade. Ela é potência da alma. Nós somos configurados com ela, por Deus. Acontece que eu tenho vontade de não estudar. Eu tenho vontade de não trabalhar. Eu tenho vontade de permanecer na tristeza ou de não ajudar o outro. É a vontade dirigida para o lado negativo, sombrio. Mas com determinação e disciplina, com treinamento, nós implantamos um hábito por repetição, com firmeza. Então, vamos dirigir a nossa vontade para o lado positivo, para evoluir, crescer, fazendo o movimento em direção ao bem, estudando, trabalhando, sendo útil, resolvendo, buscando refletir sobre como nós estamos nos relacionamentos, comportamentos, seguindo a orientação de Santo Agostinho, que está no Livro dos Espíritos, no belíssimo capítulo Perfeição Moral, e que diz que quando estava encarnado na Terra, ele analisava sua consciência diariamente, ao fim do dia, para ver o que ele podia melhorar, e que foi assim que ele evoluiu. Será que fiz hoje todo o bem que eu poderia fazer? Mas tem que partir de nós a iniciativa. Então, o primeiro movimento em direção a Jesus é nosso. E Jesus, por fim, vai dizer, desligai-o, solta ele. Emmanuel vai orientar na lição Como Lázaro, da obra Vinha de Luz, que preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo permitiu o desligamento dos laços criminosos com o passado, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual, na dádiva do recomeço, palavras de Emmanuel, ou seja, nós estamos tendo uma preciosa oportunidade de nos desligarmos dos erros do passado, meus amigos. Através de novos aprendizados, reconciliações, renovação de sentimentos, de conceitos, de fazer reajustes. Vamos aproveitar. E por fim, Jesus diz, deixa-o ir. Significa que agora Lázaro tem condições de seguir revitalizado, reconectado com a vida, em direção à sua ascensão espiritual que é individual. O nosso processo evolutivo tem essa parte individual. Então, meus amigos, recomeçar com gratidão, que não é simplesmente agradecer, gratidão é usar do benefício recebido para gerar produção de amor. É um estado de alma que coloca tudo a serviço da vida, serviço do bem. Então, nós vamos ter lá na obra o Consolador, Emmanuel, dizendo na questão 317, perguntam para Emmanuel sobre a ressurreição de Lázaro. Então, perguntam assim, se a ressurreição de Lázaro operada pelo Mestre tem um sentido oculto como lição à humanidade. E Emmanuel vai nos orientar que o episódio de Lázaro era um selo divino, identificando a passagem do Senhor, mas também foi um símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias.
humanidade a favor do qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e redenção. Então, meus amigos, Jesus está conosco pelo seu amor. Portanto, queridos amigos da casa de Emmanuel, sejamos como Lázaro, nos esforçando, mobilizando a nossa vontade para sair da escuridão para a luz, da doença para a saúde, do desânimo para o bom ânimo, da tristeza para a alegria, da preguiça para o trabalho, da ausência para a presença de Jesus, do Evangelho, que possamos fazer sempre essa movimentação de ir até o Mestre que nos chama sempre. Ele está nos chamando faz tempo em frente à caverna, mas o convite se renova há mais de 2000 anos e agora nós já aceitamos. Muita paz a todos, meus amigos. Foi uma grande alegria estarmos aqui juntos. Muito obrigada.